E tá chegando aí o 13º, né? O comércio deve comemorar o 13º porque muita gente que utiliza essa verba extra para fazer compras de fim de ano, mas tem aqueles que preferem poupar. Outros que, infelizmente, precisam acertar dívidas. Quem vai explicar o que fazer com o 13º é Fabiano Correia, economista e consultor de investimentos. E para saber quem tem direito ao pagamento e quando ele acontece, vamos falar com Cláudio Dias de Castro, que é advogado, né? Trabalhista aqui na região de Ribeirão Preto. Então, vamos dar bom dia aos nossos convidados, começando pelo Fabiano. Bom dia, Fabiano. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez para conversar sobre esse tema. E também o doutor Cláudio. Cláudio, bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar sobre 13º. Vamos começar falando aqui de quem tem direito a receber o 13º salário. Todo mundo tem direito? Como é que é? Sim, todos os empregados, né, os trabalhadores com carteira assinada têm esse direito ao 13º salário, assim como aposentados, assim como pensionistas, mas todos os empregados, sejam eles urbanos, rurais, domésticos, têm essa verba garantida já pela nossa Constituição Federal, sempre nesse período, né, de, como você falou no início, até 30 de novembro, a metade do 13º e no próximo, e até 20 de dezembro, a segunda metade desse valor, o que na economia gera uma repercussão muito interessante, né, por uma verba que é paga há muitos anos já no Brasil e tradição de pagamento nessa época de Natal, na nossa tradição cristã, dessa gratificação natalina que hoje nós conhecemos como 13º salário. E quem não receber no prazo, né? Quem não receber nem a primeira no prazo, ou então a segunda também acontece, atrasos no pagamento acontecem, né, doutor Cláudio? O que o trabalhador pode fazer? Nós ainda estamos no prazo né, legal, até 30 de novembro é o que a lei determina que se pague essa primeira parcela do 13º, então nós estamos no início de novembro, ainda há tempo, não se consideraria ainda em atraso e nem a questão de multas, e a segunda parcela até 20 de dezembro, mas existe sim a previsão de multa se isso eventualmente não for cumprido. E como é que é calculado o valor a receber? O trabalhador que tem direito a receber, como é que ele pode fazer o cálculo aí, já para depois o Fabiano falar para a gente assim, e aí, o que fazer com esse dinheiro, né? Como é que a gente calcula quanto tem a receber? Então, é importante essa pergunta até para que fique claro aqui para os nossos telespectadores. O 13º é como se fosse mais um salário daquela pessoa, né? Então, o 13º salário que ela recebe em final de novembro, início de dezembro, ela vai receber mais uma vez. O que acontece, e é motivo de dúvida muitas vezes, por exemplo, uma situação de alguém que não trabalhou durante todo o tempo, todo o ano de 2022. Vamos criar esse exemplo, né? Então, alguém que tenha um salário de R$ 4.000, mas começou a trabalhar em julho, né? Ele só tem um período do ano para receber, então, o 13º proporcional. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 6 meses. Ele teria 50% desse 13º, ou seja, R$ 2.000. R$ 1.000 até 30 de novembro, R$ 1.000 até 20 de dezembro. Doutor Cláudio, eu vou pedir, vamos interromper rapidinho, porque o Lúcio, nosso repórter Lúcio Mendes, ele está lá com o Kaká, né, o gestor de relações institucionais da ARCIP, e vai falar para a gente sobre a movimentação que o 13º salário, né, deve trazer para a economia de Ribeirão Preto. Lúcio, as informações. Bom, daqui a pouquinho o Lúcio traz as informações para a gente, o link deu uma caidinha. Vamos continuar então aqui nossa conversa, doutor Cláudio, falando sobre quem está em regime de contrato temporário. Tem direito ao 13º? Proporcional, sim. Também quem tem contrato por prazo determinado, um contrato de experiência, o proporcional desse período também se considera. E quem é CLT, trabalha em regime de CLT, né, pode pedir adiantamento do 13º junto com as férias?
Sim, isso é um pedido que deve ser feito antecipadamente e é possível de se coincidir o pagamento com o período de férias, né, para que esse acréscimo do valor do 13º coincida com o período de descanso das férias. Uma outra dúvida comum é se aposentados e pensionistas também têm direito a 13º salário. Sim, sim, a resposta é sim. Todos os empregados com CLT, com o regime, né, da CLT, como eu disse no início, se aplica isso, e também aposentados e pensionistas recebem o 13º da mesma maneira. Doutor Cláudio, vamos tentar de novo falar com o Lúcio Mendes, que está lá no centro da cidade, para ver agora qual é a expectativa do comércio. Lúcio. Ok, Fernanda, nós estamos aqui na porta da CI e estamos com o Carlos Henrique Ferreira, né, que é da parte mais importante aqui, nevrálgica da entidade, que é que cuida dos números, né? O Carlos Henrique Ferreira, que todos conhecem como Kaká. Qual a importância do volume do 13º em Ribeirão Preto? Kaká, bom dia. Bom dia, Caparelli, bom dia, Fernando, e a todos que nos acompanham. Sem dúvida, é uma injeção nesses próximos 2 meses de 560 bilhões na economia local. Então, se a gente parar para pensar, é muito dinheiro que vai chegar para aquecer Black Friday e o Natal. Com relação ao ano passado, teve um acréscimo nesse volume de dinheiro? Sim, a percepção que nós tivemos através das pesquisas, que houve um aumento do 13º em número de 4%. Ou seja, o ano passado a injeção foi em torno de 537 milhões, esse ano a expectativa de 560 milhões. Tá, e vão em 2 vezes, né, os impostos descontados na segunda parcela. Exato, a primeira parcela até o dia 20, né, perdão, até o dia 30 desse mês, e a segunda parcela com os descontos de INSS, imposto de renda, até o dia 20 de dezembro. E como esse dinheiro é usado na cidade e no comércio? Basicamente, a primeira parcela, historicamente, o pessoal acerta a conta, coloca a vida em dia, e aquele restinho que sobra ali, a gente orienta as pessoas a ter um pouco de cautela, né, evidentemente, e também aquelas compras, principalmente agora no final do mês, para Black Friday, e algumas pessoas já antecipam os presentes para o Natal. Muito bem, então essa é a expectativa da CI, mais de meio milhão, né, meio bilhão de reais com relação ao dinheiro que vem do 13º, viu, César, Fernanda? Convenhamos, é um bom dinheiro, como disse o Kaká, né? Dá uma injeção aí financeira na parte mais importante da cidade, que ainda é o comércio, né? Sem dúvida, comércio e serviço hoje representa 85% do pessoal de carteira assinada em Ribeirão Preto. Alguma colocação para o Kaká? Não, Lúcio, muito obrigada aí pelas informações do Kaká, agradeça a ele, manda um abraço para ele, por favor. Doutor Cláudio, tem uma pergunta aqui sobre quem não é regime CLT, né? Quem é PJ, porque com a reforma trabalhista, muita gente deixou de ter carteira assinada também por causa da pandemia, o mercado do trabalho teve que se reinventar. E muita gente deixou de ser regime CLT para ser PJ, para ser MEI, né? E emitindo nota fiscal, enfim. Essas pessoas, elas não têm direito a 13º. Vamos deixar claro aqui, mesmo com contratos com as empresas, isso não está estipulado lá, né? Exatamente. Não é um direito extensivo a MEIs ou trabalhadores informais sem a carteira de trabalho oficial, a CLT, né, a carteira assinada, como muitos chamam. Essas pessoas não teriam esse direito. O que é uma tradição e que antes mesmo de se reconhecer no Brasil essa ideia de 13º, é uma espécie de um subsídio de Natal, é um costume muito comum. Em muitos outros lugares também isso existe. Portugal, a gente herdou essa tradição, né? Eles chamam lá de subsídio de Natal. Nada obsta que se faça aqui algum tipo de ajuste ou de pagamento para isso, né? Como dito antes na matéria, para a ceia de Natal, para os presentes de Natal, uma época do ano de confraternização, e que se poderia isso ser estabelecido, mas não é uma obrigação. Isso sim para os empregados
aposentados e pensionistas. Bom, agora que a gente já falou aí sobre quem tem direito e como calcular, vamos ver como gastar, né, Fabiana? Vou botar o Fabiano Correia, economista, aqui na conversa, que assim, 13º é muito esperado por muita gente, né? Muita gente que acaba atrasando alguns pagamentos para aproveitar o 13º para poder quitar a dívida, e também muita gente que aguarda para poder comprar um presente, né? Espera aí até a Black Friday, a gente também está aí, né? Para aproveitar o período. O que fazer com o dinheiro, Fabiano? Oi, Fernanda, vamos lá. Eu acho que o Kaká ele já deu um bom resumo, né, do que fazer com aquele dinheiro, né? Ele disse, sabe as palavras assim, vamos pagar as contas e o que sobrar, né, a gente utiliza aí para fazer as compras de Natal, presentear aquela pessoa querida, que também é importante aí no final de ano, no Natal, nessa data tão festiva e tão importante para todo brasileiro. Eu acho que o que o Kaká disse acaba resumindo, eu resumiria numa palavra, equilíbrio. Na economia, a gente precisa de equilíbrio e nas finanças pessoais também. Então, assim, é muito importante para o comerciante ribeirão-pretano, ou de qualquer lugar do país, que ele conte com um fluxo maior de pagamentos, de compras, aliás, de geração de receita, até porque esse comerciante ele vai alimentar o ciclo da economia e pagar o 13º para os funcionários dele. Então, assim, esse equilíbrio entre o consumo e, assim, a poupança do trabalhador no sentido de pagar suas contas, se der para guardar um pouquinho desse dinheiro também, muito importante, mas esse equilíbrio entre finanças pessoais e o comércio é importante. Então, assim, a dica é essa, que o Kaká já tinha registrado aí. Quem tiver conta para pagar, essa conta, obviamente, gera custos financeiros ao longo dos meses. Então, se ele puder amortizar um pouco essas dívidas, é bom, mas é bom também comprar aquele presentinho, né, para o seu familiar, para o seu amigo, para que, né, todo mundo tenha o direito também de usufruir do fruto do seu trabalho de uma forma festiva nesse final de ano. E quem optar aí, Fabiano, por poupar, digamos que eu tivesse minhas contas em dias, o que não é verdade, mas vamos deixar para lá essa parte. Digamos que eu tivesse todas as minhas contas em dia e quisesse, né, fazer um investimento. Hoje, o que você recomenda? Tá fácil de investir, né? A primeira coisa é isso mesmo, viu, Fernanda? Se você tem alguma dívida, normalmente os juros que você paga na dívida é maior do que qualquer investimento que você faça. Qualquer não, mas assim, você vai ter que tomar um investimento de risco para sobrepor, para ficar maior do que uma dívida que você tem. Então, o primeiro passo é pagar a dívida, essa é a melhor forma. Pagando as dívidas, sobrou uma grana, comprou um presentinho lá, quer guardar uma grana, hoje está fácil de investir na renda fixa, né? Principalmente se for um dinheiro de curto prazo, né? Se você está formando uma reserva de emergência, coisa desse tipo, que você pode, um dinheiro que, né, a qualquer momento você pode lançar a mão dele, ou uma reserva de oportunidade, a renda fixa hoje está muito tranquila, porque a taxa Selic está alta, está em 13,75%, então investimentos como fundos DI, a própria poupança está pagando bem nesse momento, se você não tiver acesso a um fundo DI, os títulos da dívida pública que você pode adquirir através do Tesouro Direto, eu te indicaria o Tesouro Selic. O Tesouro pré-fixado também está muito bom, é um momento muito oportuno de você entrar nesse tipo de papel pré-fixado, porque lá na frente a taxa de juros deve cair e você deve manter por mais tempo, né, uma taxa de juros alta. Então, assim, renda fixa, resumindo, é renda fixa. Se for longo prazo, aí você pode fazer um mix aí entre renda fixa e renda variável. Mas esse investimento com incremento de renda variável, eu gosto daquele que seja feito mês a mês, entendeu? Então, todo mês, se você puder poupar um pouquinho e fazer um mix aí na sua carteira, isso é muito interessante por dois aspectos. Primeiro, porque você faz preço médio dos ativos variáveis que oscilam muito no mercado, tá certo? E segundo, porque no longo prazo você tem condição de passar por períodos de alta e períodos de baixa e equalizar isso e ter ganhos superiores à renda fixa no longo prazo. Então, resumindo, acho que é isso, Fernanda. Fabiano, é um bom conselho. Eu sei que todo mundo, tem muita gente que não consegue nem resistir, né, às tentações aí de fim de ano para comprar e tudo. Mas a gente sabe que em janeiro e fevereiro, até março, a gente tem grandes promoções, né? Entrou para o calendário
comercial brasileiro, as grandes promoções de início de ano. De repente, vale a pena dar uma segurada nos gastos, né, para poder fazer melhores negócios, fazer bons negócios no início do ano. Todo mundo fala muito da Black Friday e tudo, mas assim, a gente vê grandes promoções, melhores até, no início do ano. Vale a pena guardar, então, um pouquinho? Eu acho que sim, você aproveitar oportunidades. É mais ou menos o mesmo raciocínio dos investimentos, da renda variável que eu falei agora há pouco. Você tem momentos de alta e de baixa do mercado. É bom você entrar quando a renda variável, por exemplo, está baixa e você tem ativos mais baratos. A compra na Black Friday ou de um equipamento de um presente ou de um equipamento qualquer que você esteja precisando para sua casa, para o seu veículo, enfim, um bem de consumo, é importante você pesquisar e não se ludibriar por falsas promoções, como você bem disse, né, Fernanda? Acho que você deve acompanhar isso bastante. As mulheres são muito boas nisso. Aqui em casa, por exemplo, minha mulher é excelente nisso. Para acompanhar, para ver o que está caro, o que está barato, ter isso de memória ou anotado, se é uma compra mais estruturada. Mas sim, tomar cuidado para não cair aí em falsas promoções e comprar por impulso, né? O grande mal que a gente tem causado por uma certa ansiedade é a gente comprar por impulso, né? A gente gastar por impulso, não de uma forma planejada. Então, para você ter um sucesso nas suas finanças pessoais, é bom tudo isso. Ter tranquilidade, fazer pesquisa, ter disciplina, pagar as contas antes de consumir, né? E se puder, fazer um investimento ali mês a mês para você formar uma reserva para o teu futuro. Fabiano, eu particularmente, eu gosto muito de organização, então eu gosto muito de fazer lista, adoro uma planilha, sou agarrada em planilha, sabe? Adoro. Olha! Não parece, mas eu sou que mais legal. organizada. Adoro. Eu queria colocar um pouquinho o Dr. Cláudio na conversa. Eu sei que, acho que você nem esperava isso, Dr. Cláudio, mas o senhor já fez sua planilha? O senhor já planejou aí? Como profissional liberal, né? É assim, para você tem que ser uma coisa planejada, né? Eu não acredito que o senhor vá receber aí o 13º salário, mas dá para planejar? O senhor consegue planejar, doutor Cláudio? Eu também sou adepto à planilha, já faço essa forma de organização há bom tempo também, e aproveitando as dicas anteriores, eu sou um dos que também gosto dessa e acompanho assim, as eventuais promoções, já tenho esse hábito até de depois do Natal, passado ali o período né, que é quando todo mundo vai às compras, mas ali janeiro, fevereiro sempre tem muito boas oportunidades. Bom, outra coisa que também pesa no orçamento, e é uma coisa que as pessoas têm que pensar agora para o fim do ano, aproveitando o 13º salário, são a quantidade imensa de impostos que a gente paga no início do ano, né? A gente tem IPVA, a gente tem IPTU, a gente tem um monte de coisas que ficam todos ali, né? No primeiro quadrimestre, ali, até o quarto mês, até abril, a gente tem que pagar um monte de coisa, né? Tem que pensar nisso, Fabiano, né? Com toda certeza, Fernanda. É bem lembrado, eu já vim me esquecendo, mas as mulheres são boas nisso, elas são mais responsáveis que a gente. E é totalmente verdade, né? O começo de janeiro, fevereiro é muito pesado, né? Que você tem IPTU e IPVA para pagar. Outra dica também, procure pagar de forma à vista, né? Porque você tem ali um desconto que é mais interessante normalmente do que a renda fixa, mesmo a renda fixa estando alta agora. Então, se você puder fazer uma reserva, você vai entrar no ano que vem de uma forma muito mais tranquila, né? Já quitando no primeiro mês ali, janeiro e fevereiro, todas essas contas que nos entristecem um pouco no início do ano, né? Depois da ressaca do final do ano. Então, se der para aguardar um pouquinho aí, é uma excelente dica, Fernanda. Bom, vamos, a gente já está caminhando para o final da entrevista e eu queria saber de forma prática, assim, como é que o 13º afeta a economia de forma geral. Começando com o Dr. Cláudio, eu queria saber, no escritório de vocês, se há grande procura por conta desse negócio do 13º, pagamento do 13º, ou não pagamento do 13º, né? Como é que é a movimentação de fim de ano por aí, Dr. Cláudio? Sem dúvida, é uma época que a gente tem muito esse tipo de demanda, né, e de dúvida em relação às empresas. Nós temos vários clientes com esse tipo de demanda acerca disso, né? Como pagar, como se calcula, qual a época certa, enfim, são recorrentes e frequentes nessa época do ano esse tipo de dúvida. Mas é uma tradição muito já consolidada, inclusive em termos de legislação no Brasil,
e que se pratica, né, como eu disse no início, já é uma legislação bastante antiga no Brasil, da década de 60, e que se repete, é uma época do ano propícia, né, para isso, aquilo que a gente no início chamava de uma gratificação de Natal, de uma espécie de presente de Natal, sempre nessa época próxima, né, às festas de final de ano e de Natal, se transformou naquilo que um costume, um hábito, se passou a chamar de 13º salário. A pessoa recebe 12 salários ao ano, pelos 12 meses do ano, e no final do ano, em final de novembro e início de dezembro, o 13º salário. Hoje, um direito consagrado já na nossa Constituição Federal, e que todas as empresas e todos os empregados, pensionistas e aposentados recebem na mesma época, dessa mesma forma de cálculo. Doutor Cláudio, a gente fala muito, e aí para os dois, Fabiano também, a gente fala muito do direito do trabalhador, né? Porque eu acho que é uma parte frágil da nossa economia. Mas meu pai era empresário, já é falecido há muitos anos. Ele era empresário e eu lembro que no final do ano, nossa, era um sufoco. A gente, enquanto todo mundo estava comemorando, né? Porque ia receber o 13º salário, ele estava ali fazendo conta, né? Porque não sei se vai dar para pagar aquela coisa e tal. É assim ainda, né? Existe isso? Vocês veem isso dia a dia? Doutor Cláudio, fala o seu primeiro, senão a gente vai ficar todo confuso aqui. Não, acho que até por essa tradição antiga, né, e como eu disse já de muitos anos, acaba, não há dúvida sobre o pagamento, ou melhor, sobre a obrigação de fazê-lo, né? Agora, a questão econômica, a questão financeira, a questão de planejamento, para que esse pagamento seja feito, ela não dá para a gente pensar nisso só em novembro, né? Isso até algumas empresas antecipam aquele primeiro pagamento, aquela primeira parcela, ela tem que ser paga até 30 de novembro, mas tem muitas empresas que pagam no meio do ano a antecipação do 13º ou em outro período, não é obrigatório, é até 30 de novembro a primeira parcela, a segunda sim, até 20 de dezembro. Fabiano, agora é com você, assim, a gente sabe que as dicas que servem para as pessoas, como a gente falou, pessoa física, serve também para as empresas, né? Perfeito, Fernando. Eu acho que o Dr. Cláudio falou muito bem. Ele usou a palavra planejamento, né? Então, o empresário ele tem que se planejar para fazer esse pagamento no final do ano. Ele conta com fluxo, um aumento de receita por conta das compras de Natal, né? Mas ele precisa de planejamento. Assim como a gente falou que em finanças pessoais as pessoas precisam de planejamento, e é por isso que eu acho que legal ter esse equilíbrio, né? E essa visão, essa perspectiva que você trouxe do empreendedor, seu pai era empreendedor, né, Fernanda? Essas pessoas são verdadeiros heróis. Elas arriscam o capital dela, elas geram emprego e renda. Elas, assim, arregaçam as mangas, são muito corajosas e enfrentam, assim, uma carga tributária altíssima. Muitas vezes, assim, um ambiente de negócio inóspito, de o Estado, assim, interferindo demais na vida delas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio e planejamento das duas partes. De forma a poupar, a gastar, para que, assim, consumidores e empreendedores consigam encontrar um ponto de equilíbrio para que a economia funcione de forma adequada e equilibrada para todos, né? É por isso que, assim, eu até destaquei, né? Normalmente as pessoas, o economista, ele vai falar, não, você tem que guardar, você tem que guardar. Não, você tem que guardar, você tem que planejar, você tem que fazer reserva. Mas, assim, comprar um presentinho lá para a sua pessoa querida, né? De certa forma, assim, eu, às vezes, quando eu compro alguma coisa, eu tenho esse sentimento, assim, de que eu estou ajudando, de certa forma, aquele comerciante, aquele empreendedor que, assim, que tanto ajuda na nossa economia. Então, esse equilíbrio, assim, é muito importante e é muito saudável. E parabéns aí pelo teu pai e a todos os empreendedores aí de Ribeirão Preto que, né, tanto ajudam na nossa economia local aqui. Fabiano, muito obrigada pela participação. Conversei com Fabiano Correia, economista e consultor de investimentos, e também Dr. Cláudio Dias de Castro, advogado especialista em direito trabalhista. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no nosso Tati Repórter. Valeu, um abraço. Obrigado, bom dia.